Hoje em dia é muito comum o paciente procurar no consultório com problemas relacionados ao glúten. Então a pessoa pode apresentar alguns sintomas, geralmente sintomas assim de inchaço abdominal, um desconforto, uma dor abdominal, às vezes um quadro de diarreia ou de intestino preso, e isso é acreditado ao glúten e a pessoa quer saber se ele tem algum problema relacionado ao consumo do glúten. Bom, na verdade existem 3 problemas relacionados ao glúten. A gente tem a alergia ao glúten, a gente tem a intolerância ao glúten e a gente tem a doença celíaca. Alergia ao glúten é aquele paciente que, quando ele come algo com glúten, que está no trigo, na farinha, enfim, quando ele come alguma coisa relacionada ao glúten, ele tem sintomas alérgicos. Ele começa a espirrar, o olho incha, aparecem manchas pela pele. Então isso é bastante raro. Em geral, não são esses os pacientes que procuram o gastroenterologista. Os pacientes que procuram são aqueles pacientes que ou eles têm a intolerância ou a doença celíaca. E qual é a diferença entre as duas? Bom, os sintomas são muito parecidos. Geralmente são esses que eu falei, de inchaço na barriga, de desconforto na barriga, de uma alteração intestinal relacionado ao glúten. Mas também existem sintomas fora do abdômen. Às vezes o paciente sente um cansaço, uma dificuldade em dormir, uma irritabilidade. Então existem outros sintomas também relacionados. A intolerância ao glúten é muito mais frequente do que a doença celíaca. É muito mais comum encontrarmos pessoas intolerantes ao glúten do que pacientes com doença celíaca. A doença celíaca é uma doença que leva a uma inflamação no intestino causada pelo glúten. Então, o organismo ele não reconhece o glúten como uma proteína benéfica, digamos assim. Então, ele provoca uma reação inflamatória ao glúten e essa inflamação no intestino pode levar a algumas consequências. O paciente pode ter anemia, ele pode ter osteoporose e até ele pode desenvolver alguns tipos de câncer. Então é muito importante, se o paciente tem doença celíaca, ele eliminar completamente o glúten da dieta. Enquanto ele não elimina, ele está inflamado. Enquanto ele está inflamado, ele está em risco para desenvolver essas complicações. E isso não acontece no paciente com intolerância ao glúten. O paciente com intolerância ao glúten, ele tem os sintomas. Ele melhora quando ele retira o glúten, mas ele não tem esses riscos futuros. Ou seja, ele não precisa fazer uma dieta completamente restrita. Se ele reduzindo o consumo do glúten, ele vai ficar bem. Se ele reduz, não corta, mas ele reduz e ele fica bem, ótimo. E na prática, como é que eu vou diferenciar o paciente que tem intolerância ao glúten e doença celíaca? São através de exames. Então, eu vou fazer alguns exames laboratoriais, alguns exames de sangue específicos para isso. Não é um exame de rotina, um exame simples ali que você vai saber isso. O exame tem que ser específico, relacionado ao glúten. São alguns anticorpos que a gente vai dosar. E aí, quando a gente dosa esses anticorpos, se eles estão alterados, a gente vai precisar fazer uma endoscopia com uma biópsia ali nessa área do intestino chamada duodeno. E aí, essa biópsia vai realmente me comprovar que essa pessoa tem doença celíaca. Se ela fez o exame laboratorial, chegou a fazer a biópsia e deu tudo normal, ela é apenas intolerante ao glúten. Uma dica muito importante, se você for fazer esses exames laboratoriais, faça enquanto está comendo glúten. Porque se você para de comer o glúten, seja por opção própria ou por uma recomendação de uma nutricionista, você para de comer o glúten e depois você quer saber se você pode voltar ou não, esses exames não vão ajudar. Então, o ideal seria fazer esse tipo de exames antes de tirar o glúten da tua dieta. Então, sabendo isso, se você tem a intolerância, você deve reduzir, até o momento que você fique bem, que você fique completamente assintomático. Mas se você tem a doença celíaca, o seu tratamento hoje é a restrição completa da dieta. Pode ser, eu espero que eu mude esse vídeo logo. Eu espero que a gente tenha logo um tratamento, que você possa voltar a comer o teu glúten, você possa fazer as tuas atividades. Hoje o tratamento da doença celíaca é a parada completa da ingesta do glúten. E aí existem alguns mitos, tá? Mitos na doença celíaca. Primeiro mito, tem o dia do lixo. Então quem tem doença celíaca pode uma vez por mês, uma vez, sei lá,
de quanto em quanto tempo. Pode comer glúten? Não, não pode. Você não pode comer glúten até que a gente tenha um tratamento mais efetivo. Então, não existe o dia do lixo. Segundo mito, eu fiz meus exames de laboratório e estão todos normais. O meu exame de sangue não deu mais nada, a minha endoscopia não deu mais nada. Então, eu estou curado da doença celíaca, eu posso voltar a comer glúten. Como eu falei, isso não é verdade. Isso só significa que você está fazendo tudo certo, que você não está mais em risco para desenvolver nenhuma das complicações de anemia, de osteoporose ou de câncer. Quer dizer que você está no caminho certo. Não quer dizer que você está curado e que você pode voltar a comer o glúten, certo?